profecia de 1968. É um pregador falando, né, que ela está se cumprindo agora. Eu achei interessante, porque foi até, não sei se o irmão está aí que me mandou. Eu nunca toquei nessa profecia, né? Mas é que muita coisa que ela falou está se cumprindo. Está se cumprindo. Olha só. Senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que vira. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois, decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. O que ninguém te conta sobre enviar dinheiro para o exterior. Vamos lá, deixa eu silenciar aqui. Vai ter que, porque está monetizado o canal lá, daí vai passar. Vamos voltar. A senhora de Valdres era uma mulher confiável, uma cristã fervorosa, de boa reputação na igreja e comunidade aonde morava. Eis o que ela viu. Olha o que ela vai dizer. Vi os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com os meus olhos naturais. Ela teve uma visão que antecede a Terceira Guerra Mundial e a volta de Jesus. Mundo em forma de um globo. Vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia. Vi a Noruega. Vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus. Antes do retorno de Jesus. E antes da última calamidade. Calamidade esta que a humanidade nunca experimentou. Antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma década. Veja que a visão de 1968 é que a Terceira Guerra Mundial ela acontece após o arrebatamento da igreja. O termo décente é francês, que indica uma flexibilidade entre as relações tensas. Aleluias. Em uma situação de política. Olha só, uma situação tensa, uma questão política. Aleluias. Ela diz assim, como nunca haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente. Olha só. Haverá muitos anos de paz. Lembre-se, ela viu isso em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Aleluia. Oh, glória. Olha, neste tempo haverá desarmamento de muitas nações, ela disse. E também na Noruega. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região onde ninguém se espera, uma guerra pudesse surgir. Olha só, ela tem essa visão, ela divide em 4 ondas. A primeira, esta que nós acabamos de ler, ela vai dizer que haverá uma identity, ou seja, uma flexibilidade entre as superpotências do Oriente e do Ocidente. E ela prevê isso na visão, ela tem essa visão no auge da Guerra Fria. Lembre-se. Isso já, entre aspas, aconteceu já, né? E agora começam as tensões. Poucos anos atrás, de 1968, tinha tido a Segunda Guerra Mundial. Logo depois vem a Guerra Fria. Naquela época, eram guerras em cima de guerras. Então ela dizer que os países do Oriente e do Ocidente iam entrar em paz era algo que não dava para acreditar. O evangelista Emanuel Minos, que recebeu dessa senhora essa revelação, ele contesta isso. Por quê? Porque era algo impossível de se prever naquela época. No auge da Guerra Fria, irmãos, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, onde o Oriente e o Ocidente queriam se matar constantemente, mas ela diz que haveria uma detente, ou seja, uma flexibilidade
um desarmamento de muitas nações, inclusive da Noruega, que não estará preparada quando a Terceira Guerra Mundial estourar. Entenda isso aqui. Eu quero que você entenda isso. Aleluia. Não é que há paz em todo mundo. Não há paz em todo mundo. Alguns países estão em guerra. Mas o Oriente com o Ocidente estão em paz. Estavam, né? Até agora, até 2022. Como essa mulher falou aqui. Durante esse tempo todo, desde 1968. Olha só, a segunda parte da visão. Essa eu quero que você dobre a sua atenção. Ela diz, os cristãos ficarão mornos como nunca antes. E desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes vão querer ou não vão querer a mente. Olha isso. Sobre o pecado e a graça. Sobre a lei e o evangelho. Arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas. Olha que mensagem é. Prosperidade e felicidade. Irmãos, a teologia da prosperidade nem tinha começado ainda. Da amplitude que teve. Depois, e ela falou sobre o esfriamento e que a igreja não suportaria mais ouvir sobre arrependimento. Olha que coisa forte. O importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu desta maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz, seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas. Irmãos, nessa época aqui, é a época que Billy Graham começou as cruzadas, multidões, Jimmy Swaggart, e aí havia um grande mover de Deus na Europa, as igrejas que hoje eram palcos de avivamento, algumas são museus. E encherão os templos, onde deveria haver pessoas, aleluias, para ouvir sobre arrependimento e avivamento. Isto aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus. Olha o que essa mulher está dizendo. Que as igrejas não iam mais querer mensagem sobre arrependimento e perdão, sobre cruz, sobre salvação, sobre graça. Mas essas mensagens seriam substituídas por temas, felicidade e prosperidade. Há um pregador por aí que o negócio dele é pregar felicidade. E ele chegou a declarar que nós somos a fraqueza de Deus. Aonde, irmão? Deus não tem fraqueza. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Tem igrejas que só pregam prosperidade, só prega dinheiro. Toda mensagem deles é voltada e interpretada em dinheiro, em grana, em você ser bem-sucedido, em você ser feliz. É tanto que o crente hoje não pode mais passar prova, porque se ele passa prova, segundo a teologia da prosperidade do inferno, Deus não é com ele. Se ele não tem um carro bom, Deus não é com ele. Se ele mora de aluguel, Deus não é com ele. Mas nós não aceitamos essa teologia maldita, porque Jesus disse aos discípulos de João: diga a João o que tem visto e ouvido. Os cegos andam, aleluia, os cegos enxergam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho. Não podemos trocar a mensagem de salvação por mensagem de felicidade. Não somos coaches, nós ainda somos pregadores do evangelho. Aleluia. Esse termo gospel, que é interpretado de forma errada, porque ela é cheia do espírito e o ego. Eu estou pulando aqui para ir para a terceira. São 4 visões, irmãos. Sabe, as culturas estão invadindo as igrejas. Tem igrejas fazendo
profetizou aqui a diversão. Queremos orar, queremos jejuar, queremos nos santificar, para quando a trombeta tocar, nós subimos. Agora ele vai falar a terceira parte dessa revelação. Olha o que essa mulher diz. Haverá uma desintegração moral, como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem se casar. Olha, imoralidade, porque a família não tradicional era uma... O conceito de se viver junto, sem casar, exista. Emanuel Minos contestou, porque em 1968 isso não existia. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem, olha isso. As pessoas serão impuras. E a infidelidade matrimonial, ou seja, o adultério, será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Você justifica o adultério, né? Este tipo de coisa invadirá a igreja e os justificaremos. Até mesmo os pecados contra a natureza humana. Já tem igreja casando homem com homem, mulher com mulher. Até mesmo pecado contra a natureza humana. Moral, ou seja, pecado contra a natureza humana, que está escrito em Romanos 1. Muito forte. Essa mulher falou. 1968. Naquela época não existia isso. Dessa forma, não. Mas Deus mostrou para essa mulher o que iria acontecer. Olha, esse pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis. Como nunca antes. Big Brother. Aí tem aqui um parênteses. A TV recém-chegada na Noruega, em 1968. A TV começou. Ela vai dizer os programas de TV cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros. As ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Parentes, ela não conhecia a palavra canal, como nós conhecemos. Por isso falava em estações de TV, disse o Emanuel Minos. As estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão as estações de TV para se divertirem. Ela vai dizer, veremos terríveis cenas de assassinatos, de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião, protestei, disse o Minos, e disse que havia um parágrafo na nossa Constituição que proibia tal coisa. E então a idosa me disse, acontecerá. E você verá, tudo que temos de bom desaparecerá, e toda indecência e imoralidade sexual aparecerá diante dos nossos olhos. E diz, irmãos, em 1968, onde a TV recém-chegada, no Brasil, se eu não me engano, tinha só a TV Tupi, talvez poderia até já ter mais, mas na Noruega tinha uma estação de TV só. Naquela época tudo era censurado. Quando eu era pequeno, eu lembro daquela novela Pantanal. Ela passava depois da meia-noite, porque aparecia alguma cena que ninguém podia ver. Aquilo era censurado durante o dia. Hoje a imoralidade está exposta em até desenhos infantis. Hoje o que agrada as pessoas são séries de pessoas roubando banco. Hoje o que agrada pessoas são séries do Satanás. Esse dia eu vi numa rede social alguém dizendo, gente, será que é só eu que estou ficando apaixonado pelo Lúcifer? Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que um cristão assiste uma série chamada Lúcifer? Mas as séries hoje expostas de imoralidade, as novelas hoje expostas de imoralidade, os desenhos hoje expostos de imoralidade. E essa mulher tem essa revelação em 1968. Era impossível, na visão deles, isso acontecer, mas Deus estava mostrando que iria acontecer antes do arrebatamento da igreja. A mulher chorava e dizia, eu não verei essas coisas. Você sim. Jesus voltará de repente e começará a terceira guerra mundial. Será uma guerra curta,
ela viu a guerra em sua visão. As guerras... Atenção, irmãos. Jesus vai voltar e vai começar a Terceira Guerra Mundial. Então, veja bem, é uma sequência de profecia, uma pacificação entre Oriente e Ocidente que está terminando agora, a questão da apostasia religiosa, olha só, apostasia religiosa, que as pessoas não suportarão mais ouvir mensagem de arrependimento e juízo. Ela falou da imoralidade da TV e cenas da TV seriam vistas ao vivo na rua, e é o que está acontecendo. E ela fala agora que acontecerá o arrebatamento e virá a ira de Deus, a Terceira Guerra Mundial. Que eu presenciei, olha o que ela diz. Na vida serão brincadeiras de criança, comparado ao que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. Meu Deus! O resultado que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. 3 razões. Deixa eu tirar aqui o patrocínio. Vocês estão entendendo que ela viu o arrebatamento e depois a Terceira Guerra Mundial. A água ficará contaminada, não poderemos mais lavrar o solo, consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restaram dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados. Sabe por quê? Porque a quarta parte da visão, ela diz, gente, de países pobres invadirá a Europa. Em 1968, esse tipo de imigração em massa não existia. A imigração, olha o que ela viu, irmãos, ela viu a imigração. Virão para a Escandinávia, para a Noruega, serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. É o que está acontecendo agora. Não é assim? As pessoas dos países pobres hoje não tentam migrar para os países ricos. E eles são deportados. São pegos, expulsos, apanham. Pois é, mas somente esses países restarão com solo limpo, com água limpa. E as grandes potências na Terceira Guerra Mundial, que vai se acabar com uma bomba nuclear. E a gente sabe que as grandes potências estão... Irmãos, é muito forte porque ela fala disso, né? Ela fala sobre isso, e veja, ela fala da Noruega, né? E ela fala sobre essa questão, sobre a questão migratória, só que ela fala que acontecerá, a sequência é a questão do esfriamento religioso. Ela falou dessa uma certa paz entre o Oriente e o Ocidente, que está terminando agora entre a Rússia e a Ucrânia, e aí está envolvendo os países ocidentais com os orientais. Aí ela falou sobre a apostasia religiosa, que ninguém suportaria mais ouvir sobre arrependimento. Ela falou sobre a prostituição, divórcio, as pessoas não iriam mais casar puras. E aí ela fala do arrebatamento, e logo após o arrebatamento vem a Terceira Guerra Mundial. As grandes potências ricas serão totalmente destruídas e se tornará insuportável viver nessas superpotências. E quem quiser sobreviver vai para os países pobres. E tudo que está, e ela ainda vê os países pobres invadindo os países ricos, que é a questão migratória. Então, existe, irmãos, existe coisas, né, que Deus revela. Então, a profecia de 1968, ela é uma realidade. Deus abençoe o irmão Sérgio, nosso moderador, irmã Maria Tereza, irmã Fátima. E eu não sei se está aqui o irmão que me mandou. Eu recebi de um seguidor aqui
essa profecia de 1968. Então, irmãos, Deus revelou a Abraão o que iria acontecer 400 anos à frente com a sua geração. Deus revelou a Abraão, está lá em Gênesis 15, o que iria acontecer 400 anos à frente com a sua geração. Então, Deus revela. E você vê que a mulher, ela profetizou numa firmeza tão grande, que ela falou, eu não verei isso com os meus olhos, mas vocês verão. Olha. Ela diz, eu não verei, mas vocês verão. Irmãos, você que está vindo do canal, você que está aí no canal, Tirando o Véu, Pastor Carlos Cardoso, se inscreva, deixa seu like. Se você quiser contribuir no chat ao vivo, você pode contribuir. E você pode se tornar membro desse canal. O canal Apocalipse na Veia não está monetizado. E é por isso que talvez você esteja vendo que a audiência está pouca aí no Tirando o Véu, porque a maioria das pessoas está no Apocalipse na Veia. Eu vejo aqui o que é falado no Facebook, no YouTube da missionária Raquel, no Tirando o Véu e no Carlos Cardoso, Apocalipse na Veia. Eu estou aqui com quatro streaming, né? Fazendo ao vivo aqui. Então, irmãos, Deus revela os seus mistérios. Irmãos, eu vou falar algo agora bem polêmico, né? Sobre um desenho que está todo mundo indo no cinema assistir. Inclusive, eu levei os meus filhos. Não vou ser hipócrita aqui, né?